Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no canal comigo, professor José Alessandro Neves. Um tema em comum foi o que mais de fato abalou os alicerces da cristandade, a ressurreição de Jesus. E para tratar acerca deste tema específico, que não poderia deixar de ser analisado pelos teóricos, teólogos, historiadores, deixando muito claro que quase todos eles eram de segmentos cristãos. A pesquisa do Jesus histórico ou a crítica aos evangelhos não foram críticas levantadas por ateus e nem agnósticos. Isso é importante a gente já proteger aqui, né, de fato, o nosso lado, mas a gente tem que tratar desse assunto porque alguns critérios na época foram sendo empregados para se tentar compreender o porquê de diferentes narrativas dos evangelhos, sobretudo porque havia uma parte sumida de Marcos, considerada como uma parte longa, por que a narrativa da ressurreição em Lucas era uma narrativa um tanto bem diferente da contada por Marcos e também por Mateus. Então, se levantaram diferentes teorias, críticas e metodologias para se compreender. Entre estas metodologias estavam duas naquele contexto. A primeira eram as teorias naturalísticas da ressurreição. Era uma espécie de análise mais sociocultural, voltada aos embates envolvendo as comunidades e que se acreditava, então, se especulava Jesus ter sido raptado. Ou também foi conhecida como o rapto de Jesus. Acreditava-se que ele tivesse tomado um entorpecente pelos zelotas, dados pelos zelotas, ou mesmo pelos próprios essênios, para que pudesse suportar a dor e então, evidentemente, tendo uma morte súbita, voltar à vida e então se sedimentar e se proliferar, né, disseminar a história de sua ressurreição. Por outro lado, também se defendeu uma espécie de fenômeno sobrenatural. Veja, fenômeno sobrenatural, aqui queremos dizer que se compreendia uma espécie de fenomenologia, uma vez que aqueles que estão envolvidos no ambiente da praxis da religião estão passivos de alguma forma, alimentando imagens, símbolos em suas memórias, podem, na verdade, de acordo com essas experiências, sofrerem uma espécie de transe e, portanto, verem pessoas que, de fato, tivessem experimentado uma espécie de milagre ou intervenção sobrenatural. Não pretendo aqui defender absolutamente a ressurreição ou tampouco ir contra a ressurreição. Como acadêmico, eu me coloco apenas numa via de crítica das duas vertentes para que a gente possa entender de fato e com muita acuidade e responsabilidade como, na verdade, ambas as vertentes estão contrastantes, são paradoxais. Não são apenas antíteses, são paradoxos e paradoxos que eu confesso que leva cada vez mais e mais nós que estamos aqui deste lado crítico do ceticismo, mas também da ciência, dizermos: deixe cada um acreditar no que quiser, mas trazer para o ambiente de pesquisa científica temas como ou teses que Jesus existiu como figura histórica e, portanto, não ressuscitou, não fez milagres, não andou sobre águas, não, enfim, é muito problemático. Inventar um Jesus onde nunca esteve é um problema. Por outro lado, acreditar e defender, sob a perspectiva de uma crítica teológica, investigação histórica, de que o Jesus dos Evangelhos, de fato, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e apareceu, e não só isso, andou ali com 500 pessoas durante esses momentos, né? É também algo a deixar para o campo da fé. Então, se você é pastor evangélico, você é padre, você é presbítero, entenda-me, por favor, este não é um problema meu.
Aqui não é uma abordagem de um cético, de um ateu, de um agnóstico, seja lá do que quiserem me chamar. Aqui é alguém que só tem compromisso com a pesquisa. O John Dominic Crossan, que é um teólogo e se debruçou ao estudo do paleocristianismo, do judaísmo e também dos evangelhos, trata sobre a figura histórica de Jesus, ele é o patrono propriamente do Jesus histórico no Brasil. Ele é quem é o mentor junto com o historiador brasileiro André Chevitarese. E é evidente, o Crossan faz parte dessa base acadêmica aqui no Brasil e que vem evidentemente sendo referência teórica nas pesquisas levantadas pela Academia Chevitaresiana, que está, na verdade, ramificada nas universidades brasileiras, ok? Então nós vamos entender o Crossan a partir de um projeto que eu separei aqui para vocês, ok? Os seus livros estarão lá no meu site, na descrição, porque nada é assim tão fácil. Você vai se cadastrar no meu site, não precisa se tornar membro se não quiser, mas no mínimo você tem que se cadastrar. Se quiser privilégios, você se torna membro para ter acesso a todo esse material, beleza? Vamos então aqui começar o nosso trabalho. Eu preparei um esboço, como sempre, beleza, pessoal? Preparei um esboço, como sempre, tá aparecendo aí ou não? Ainda não? Tá aí, ó. Agora tá aparecendo para você. E eu vou dar um zoom para melhorar a nossa visão. Lembrando muito bem, tá, gente? Eu irei apenas fazer uma abordagem em determinados pontos. Eu poderei aqui levantar algumas questões, mas eu não irei intervir, ok? De forma crítica dentro das perspectivas de conceitos e abordagens levantados pelo Dr. John Dominic Crossan, ou teólogo, seja lá como você quiser chamar. A ressurreição de Jesus em John Dominic Crossan. Introdução. Crossan provavelmente gasta mais tempo com essa questão e apresenta uma abordagem bastante inovadora. Ok, o que nós precisamos entender aqui? Quando nós falamos que ele gasta bastante tempo com uma abordagem inovadora, é preciso a gente entender que o John Dominic Crossan, ele critica as metodologias anteriores sobre o Jesus histórico, principalmente a naturalística, tá? Mas também, de alguma forma, a desmitologização de Bultmann também é algo que ele não concorda tanto, porque ele parte para uma análise mais teórico-metodológica sociopolítica. E para isso, o Dr. Crossan, ele vai dividir a sua abordagem dentro de um marco teórico, que inclusive a doutora Juliana Cavalcante, meu carinho, meu abraço à doutora Juliana Cavalcante, tá bom? No seu trabalho, na sua dissertação, ela vai destacar a microscómica ou microcósmica ou microcósmico, no sentido teórico-analítico, em que ele vai trabalhar a documentação literária dentro de uma análise de textos sem o contexto. Segundo a doutora Juliana, a proposta do Crossan é, de fato, buscar as memórias, procurar perceber, captar, chegar bem próximo dessas tradições que foram formadas, sobretudo, sabem, a partir de quem? De Paulo, isto mesmo. Levantando, então, e levando em conta a datação dos mesmos documentos. Esta é uma forma de análise microcósmica. Beleza? Dentro do referencial do marco teórico. Segundo, ainda, a doutora Juliana destacou algo que está também na bibliografia e aqui nesse meu trabalho, que é a mesocósmica. Significa, de acordo com o John Dominic Crossan, se propõe uma reconstrução histórica dentro de um ambiente do tempo em que Paulo viveu. E lembrando, estamos falando de um indivíduo que aparece sob diferentes faces, e aqui não vamos discutir se Paulo existiu ou não existiu, quantos Paulos tem, porque eu acho que não dá nem para a gente falar disso, né? Quem arrumou o problema foram eles e eles que resolvam, porque não se tem um Paulo histórico, se diz que tem, e se tem tantos Paulos. Como nós não vamos discutir sobre Paulos, então nós temos que entender que estamos falando de um cristianismo de diáspora, de um cristianismo que está se desenvolvendo, de uma comunidade. E aí, a priori, eu não posso intervir, vou assumir, então, a assertiva a priori deles, de que estamos falando de um apóstolo que viveu supostamente antes de 70, idos de 50, e que
ali já com seus 20 e poucos anos, se converte ao cristianismo ou não, não importa se houve uma experiência espiritual ou não, também isso não vamos discutir aqui. Esse apóstolo vai trazer uma das principais proposições dogmáticas, que é a base da fé cristã. O que, professor? A ressurreição. Portanto, dentro de uma visão mesocósmica, o Jean-Dominique Crossan irá trabalhar o contexto sem os textos. Ou seja, é uma análise mais antropológico-cultural desse ambiente, entendendo apenas o quê? O que é consuetude, os costumes, essas conexões que se desenvolvem dentro desse contexto em que o cristianismo está se desenvolvendo e que, portanto, já se fala acerca de Jesus e de ressurreição. Beleza? Tendo isso em vista, você já descobriu, portanto, que sequer podemos falar de um evangelho pronto. Significa dizer, a partir de 70, nós temos evangelhos. Antes, se supõe memórias, tradições ou mesmo perda de algum evangelho chamado Marcos, ok? Que, segundo o doutor André Chevitarese, já era a base da primeira produção da tradição. Então, essa forma de análise mesocósmica, ela está relacionada ao conhecimento da realidade político-social. E é esse o ponto que eu irei destacar da metodologia de Crossan, da crítica de Crossan, da teoria de Crossan, e mostrar como muitos teóricos, não sou o único, mostram que trata-se de uma pseudagem. Ok, pessoal? Uma pseudagem. É tanta discrepância, sabe, que, enfim, mas a gente vai deixar isso para depois, beleza? Então, buscando a realidade político-social, se pensa a questão fenomenológica, se pensa as questões religiosas e econômica, que se concentra ali na bacia do Mediterrâneo, isto é, entre o primeiro e segundo século da era. Pronto. Pensou isso? Ou seja, como essas produções acontecem dentro da Palestina, dentro da realidade distinta da Palestina, diferenciando esses contextos. E o terceiro ponto, ou análise proposta, podemos chamar o tripé, né? O tripé referencial teórico de Crossan é a macrocósmica. Ou seja, Crossan ele vai levantar, evidentemente, uma análise do movimento paulino, isto é, tudo que está acontecendo ali a partir dessa segunda categoria, dessa segunda tradição, desse cristianismo de massa, a partir de uma perspectiva antropológico, social e cultural. Pronto, entendendo isso, agora você vai começar a ver como o Crossan irá pensar a ressurreição e o porquê ele continua sendo objeto de muita crítica, não porque eu defendo a ressurreição, quero deixar claro que eu não tenho nada a ver com isso, ok? O que eu não posso aqui deixar de admitir é que se a base de análise para o referencial Jesus e Paulo são os evangelhos, ditos fontes primárias e, sobretudo, discrepantes, não autênticas, sabe, com tantas aberrações e que, portanto, não oferecem absolutamente nada sobre Jesus, mesmo rompendo camadas, analisando as logias. O Dies Semine mostrou a complexidade de se tentar aventar um Jesus, mas eles ainda afirmam que sim, que o que eles fizeram é possível pensar um Jesus por trás dos evangelhos, também um Paulo ou coisa do tipo. Mas tem um problema, nós temos a ressurreição, porque é uma querigma, é uma mensagem. Diferente dos miticistas conservadores, aqueles que pensam, não, Jesus existiu, é impossível que, de fato, ele não tenha ressuscitado e, portanto, se a tradição o recepcionou e se a mensagem que se dissemina a partir desta tradição, ela é tão viva ao ponto de legitimar o cristianismo dentro da perspectiva do Império Romano, do seu projeto político-religioso, então, por que negar a ressurreição? Seria a ressurreição realmente uma invenção dessa tradição ou, de fato, poderia ter acontecido? Bem, se não aconteceu e se é uma invenção da tradição, a questão é, teria Jesus existido de fato e por que inventaria uma ressurreição para um homem comum, já que o objetivo foi dar legitimidade a esta figura, transformando em Deus?
o cristianismo teria dado certo, Roma teria oficializado uma religião com base em um terrorista, em um revolucionário, e aceitado então toda essa teologia? Será que esta tradição simplesmente não reproduziu, recepcionou e propagou apenas aquilo que já tinha em sua própria memória e, portanto, como um fenômeno político, social e até religioso de seu tempo, as memórias sobre os mitos de ressurreição, de aparecimento ou aparição, como, por exemplo, o próprio Rômulo, aquilo que os manuscritos do Mar Morto também falam sobre alguém que ressuscitaria, ou as influências dos egípcios também, a despeito de mitos que ressuscitaram, ok? Então, o que a gente vai entender é isso aqui. O que Crossan ele vai sustentar? Crossan vai sustentar que os relatos dos milagres da natureza de Jesus e de suas aparições ressurretas não se referem, preste atenção, a atos milagrosos. Mas o que? Aqui é importante, ok? Porque eu sei que doutora Juliana, Chevitarese, essa galera vai assistir, né, minha live. As estruturas de autoridade na igreja primitiva. Então, observou como a proposta de Crossan é mais uma análise socioliterária e, portanto, sociopolítica, nós vamos, então, partir daquilo que ele sedimenta. Significa, Crossan critica a teoria naturalística, ou seja, de que houve conspiração, que pegaram o corpo de Jesus, que, na verdade, não deram um psicotrópico para ele, depois ele apareceu ali, né, tocando um pagodinho, ou cantando um Shabbat Shalom, né, um Am Israel, né, um Shemar Israel, coisa do tipo. Enfim, o que se tem é que agora Crossan ele vai de encontro, e é de encontro mesmo, às teorias anteriores sobre a ressurreição, incluindo, inclusive, as questões de desmistificação, mas ele propõe que a ressurreição faz parte de um ambiente traditivo mnemônico. Mesmo que a ressurreição não seja uma realidade, coisa que ele também não deixa esclarecer, parece que Crossan quer mais ficar em cima do muro, porque é um problema você dizer que existe um Jesus histórico, mas que ele não tenha ressuscitado e jogar uma batata assando na mão das pessoas e dizer, se você quiser acreditar que ele ressuscitou, problema seu. Mas olha aqui, possivelmente isso aí é uma história. Por quê? Porque ele parte para uma ideia das estruturas de autoridade na igreja primitiva. E é isso que nós vamos analisar agora. Veja aqui, ó. Tomando o famoso relato de Paulo, que todos conhecem, inclusive tem uma live minha feita há 3 dias atrás que eu tratei sobre isso, ok? Onde o apóstolo Paulo esquece, não estamos falando de Atos, também não estamos falando de um Paulo histórico. E por quê? Porque nem doutora Juliana Cavalcante, nem o Daniel Just, nem o próprio Crossan, nem o próprio Albert Schweitzer, ou mesmo o Helmut Koster, quero deixar claro, nem mesmo eles podem afirmar um Paulo histórico nas cartas. E o que eles podem dizer é que, possivelmente, as cartas são de editores, são de redatores e que, de alguma forma, há uma predominância de um possível Paulo por trás de tudo isso. Mas, quando analisadas as cartas, eles já não concordam mais. Eles mesmos, tá, senhores? Antes eram 13 cartas, passaram para 7, agora são 6, porque 1 Tessalonicense e 2 já não faz mais parte, principalmente 1. E aí fica difícil. Se formar 1 Tessalonicense como uma unidade, só restam 6. Porém, tem um problema, é que já não restam 6, porque para a doutora Juliana Cavalcante e alguns, na verdade, são 5, porque a 6ª, que é Colossenses, não é uma carta autêntica de Paulo. Se não é autêntica de Paulo e ela é a mais antiga, supostamente, quem foi que escreveu essa buzinganga? Bem, se não foi Paulo, quem foi e por que usa o nome de um Paulo? Enfim, não vamos discutir sobre isso, mas fato é que Crossan vai pegar 1 Coríntios, que vai tratar da ressurreição, e ele vai observar o seguinte, ok? As referências, vocês verão na minha nota de rodapé, tudo bonitinho, para não dizer que o professor está distorcendo as falas de Crossan, ok? Vamos lá. Com relação a esses 3 tipos de destinatários, preste atenção, aqui, ó, tá? Que ele parte aqui, ó, de 1 Coríntios 15, ele observa que existem 3 tipos de destinatários das aparições ou revelações de Jesus. E ele define quem?
Vamos ver. Olha, primeiro, 3 líderes específicos. Então, você tem Pedro, Tiago e tem Paulo, ok? Então, a princípio, você tem Pedro e Tiago, porque Paulo nem fazia parte disso. Porque aqui em Paulo, absolutamente, não se pode falar de uma aparição tal como sugestiva, ok, ou sugerida pelos evangelhos. Porque a aparição a Pedro, Tiago e aos demais, ela se dá numa aparição, segundo as narrativas do evangelho, fática. Significa, Jesus aparece ao ponto de um dos discípulos, chamado Tomé, pedir para tocar. Essa aparição que também se dá para as mulheres, ela vem dentro de um contexto em que a mulher pede para tocar e Jesus diz, não me toques, porque eu ainda não ascendi ao Pai. Parece que Jesus não gostava muito de toque de mulher, porque para Tomé, ele permite tocar. Ah, tá, é porque Tomé, na verdade, era um incrédulo. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. O caso aqui é que temos 2 testemunhas ditas oculares, propriamente, entre outras, Pedro e Tiago. Mas por que as narrativas precisam conectar Pedro, Tiago a Paulo? Porque é esse Paulo que, na verdade, vai cumprir um dos principais papéis de disseminação dessa revelação, dessa fé. Mesmo quando esse Jesus não aparece a ele, tal como apareceu a Pedro e Tiago. Por quê? Porque a aparição supostamente de Jesus a Paulo, coisa que o Crossan deveria ter trabalhado muito mais, ela se dá de uma forma muito, não que não seja mística a outra, mas para você me entender, tá? Numa espécie de êxtase, sabe? Numa espécie de fenômeno religioso, espiritual, em que o cara está em Damasco, e lembrando que ele confirma isso na sua carta autêntica, e ele ouve e vê, aliás, o escritor de Atos, uma hora diz que alguns ouviam, mas não viam, outros viam, mas não ouviam, enfim, mas não importa isso. A questão é que essa aparição, ela não acontece como acontece com Pedro e Tiago e com os demais. Paulo apenas relata que viu uma luz e uma voz que com ele falava. Ora, evidentemente, ou temos que admitir que estamos diante de fantasias, de delírios, de tradições que tentam, na verdade, construir, consolidar um mito de ressurreição, ou eu tenho que dizer que, de fato, anteriormente, eu preciso conectar esse Paulo a Pedro e Tiago, naquela passagem que ele vai a Jerusalém, para poder dizer, sim, que agora ele tem um testemunho fiel de que Cristo ressuscitou.